sejam bem-vindos, alunos do ensino médio, a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Inês e hoje o assunto da nossa aula é análise de gráficos, isso mesmo, dentro da estatística. Separe aí folhas para anotações, lápis, borracha e caneta para você poder participar dessa aula, ok? Conto com a presença da professora Roberta para me ajudar. Oi, professora, tudo bem? Tudo bem, professora Inês? Sejam todos bem-vindos, alunos, pais, responsáveis e professores que sempre acompanham as nossas aulas aqui no Centro de Mídias, isso mesmo. Então, pessoal, não esqueçam que essa aula tem um formato diferente, ela é uma aula gravada. Então, você pode apertar o pause e voltar e rever uma atividade, rever uma explicação, sempre que achar necessário, para você poder anotar também qualquer coisa, né? Só não esqueça de apertar o play para voltar e continuar vendo o nosso vídeo. Vamos começar, professora Inês? Sim, vamos. Muito bem. Então, nós vamos começar falando um pouco dos gráficos estatísticos. Quando nós falamos em gráficos estatísticos, nós estamos falando em um formato que facilita a análise dos dados. Porque, normalmente, os dados estatísticos coletados, eles vêm em tabelas. E numa tabela, é difícil você ver uma tendência desses dados. Então, quando a gente tem gráficos, é mais fácil você observar se esses dados estão aumentando, se eles estão diminuindo, se eles estão num patamar de estabilidade. Então, aprender um pouco sobre a análise dos gráficos é importante. Além disso, interpretar corretamente os vários tipos de gráficos que aparecem nas várias situações é importante para você compreender determinados fenômenos. Lembra que a estatística, ela faz análise de praticamente qualquer tipo de fenômeno. Então, colocando esses dados em gráficos, você vai ter maior facilidade. Mas você pode falar, mas como que é feita essa análise? Então, vem comigo que eu vou começar a mostrar para você o primeiro exemplo. O exemplo 1 diz o seguinte: a empresa vende bem, montou um gráfico de linha. Então, observe que aqui eu já estou caracterizando este gráfico. É um gráfico de linha. Com o seu faturamento nos 6 primeiros meses do ano. Então, observe que no eixo X, que está na horizontal, nós temos os meses do ano: janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. No eixo Y, nós temos o faturamento em reais. Então, nós sabemos que em janeiro a empresa faturou 10 mil, fevereiro 15 mil, março 8 mil e assim por diante. Aí, o que podemos analisar sobre o faturamento da empresa neste período? Observem que esse gráfico, ele tem uma tendência de crescimento. Porém, o que aconteceu no mês de março? Foi o mês com menor faturamento. Olha só, 8 mil reais. Então, nós, olhando para esse gráfico, podemos dizer que, apesar do mês de março ter o menor faturamento, nós podemos verificar uma tendência de crescimento do faturamento nos primeiros 6 meses dessa empresa. Tudo bem? Bom, a outra pergunta é: qual o faturamento total? Bom, o faturamento total será a soma dos faturamentos. Vamos somar? 10 mais 15, 25. 25 mais 8, professora Roberta? 33. Perfeito. 33 mais 15? 48. 48 mais 20? 68. 68 mais 24? 92 mil. Então, isso significa que a empresa, nos primeiros 6 meses do ano, faturou 92 mil reais. E a última pergunta: qual a diferença entre o maior e o menor faturamento?
Vamos analisar o gráfico. O nosso menor faturamento é 8.000 e o maior faturamento, 24.000. Então, eu vou ter 24.000 menos 8.000. Então, vou ter 0, 0, 0, vou emprestar. 8 para 14, 6. Então, a diferença é de 16.000 reais. Isso significa que, para o dono da empresa, vai ser muito importante ele analisar o que aconteceu no mês de março para que o faturamento tenha sido tão baixo em relação ao mês que o faturamento foi maior. O importante é que uma empresa esteja estabilizada financeiramente, porque aí você consegue prever os custos e o lucro, certo? Que é o resultado final da empresa. Então, aqui eu estou colocando a resolução da atividade, do exemplo 1 para vocês, com o que nós analisamos, né? O total do faturamento de 92.000, né? A diferença entre o maior e o menor faturamento de 16.000. Tranquilos até aqui? Muito bem. Vamos fazer mais um exemplo? Então, agora nós temos o exemplo 2. No exemplo 2, nós temos a financiadora Dinheiro Fácil, que tem 5 funcionários. A, B, C, D e E. O chefe anotou a quantidade de clientes atendidos por A e B durante 2 horas e meia. E por C, D e E durante 3 horas e meia. Os gráficos estão mostrados. O primeiro gráfico, nós temos os funcionários A e B, porque aqui a anotação foi durante 2 horas e meia. No segundo gráfico, os funcionários C, D e E, porque aqui foi durante 3 horas e meia. Agora, nós temos algumas perguntas. Primeira pergunta, B atendeu mais por hora que C? Então, o que eu tenho que fazer? Vou no funcionário B, que está escrito que ele atendeu 25 clientes em 2 horas e meia, e vou calcular quantos clientes ele atendeu por hora. Então, eu vou fazer 25 dividido por 2,5. Essa tá fácil, hein, gente? São 10 funcionários, 10 clientes. Agora, eu vou no C e vou calcular também por hora. C atendeu 21 clientes. Então, eu vou fazer a continha. 21 dividido por 3,5. Você me ajuda, professora Roberta? Dá 6, professora Inês. Obrigada. Então, agora eu posso responder a pergunta. B atendeu mais por hora que C? Sim, porque B atendeu 10 e C atendeu 6. Então, B atendeu 4 clientes a mais que C. Respondida a primeira pergunta, vamos para outra? D atendeu mais por hora que A e B? Bom, o cálculo de B nós já fizemos. Vamos fazer o cálculo do A? O A atendeu 10 clientes. Então, eu vou fazer 10 dividido por 2,5. Ah, esse tá fácil, hein, gente? Esse dá 4. E vou aqui no funcionário D, que atendeu 35, e vou fazer a continha dele. 35 dividido por 3,5, que tá fácil também, hein? Dá 10. Agora, nós podemos responder a pergunta. D atendeu mais por hora que A e B? A resposta é D atendeu mais do que A, porque D atendeu 10 e A 4. Mas atendeu igual a B, porque ambos atenderam 10 clientes por hora. E aí, você entendeu? Está aqui a resolução da atividade para você. Tudo bem? Vamos continuar mais um pouquinho, porque eu ainda vou fazer mais um exemplo para você ver os vários tipos de gráficos. Então, nós já vimos o de linha, o gráfico de colunas e agora eu apresento para vocês o gráfico de setores. Isso mesmo.
Então, para uma festa junina, foi contratada uma barraca de pastéis com os recheios de carne, queijo e pizza. A quantidade vendida tem 56 de carne, 72 de queijo e 32 de pizza. O gráfico de setores representa essas quantidades em porcentagem, como está escrito aqui. Qual cor do gráfico se relaciona com cada recheio? Essa tá fácil, né, pessoal? Pois, se queijo é o que tem mais, com certeza o vermelho é queijo. Vocês concordam comigo? Fácil. Depois, quem é o maior? 56, que é carne. Então, o verde é a carne. E o 32, que é a pizza, é o menor. Esse está muito fácil. Respondi a primeira pergunta. Agora vem a segunda pergunta, né? A continuidade desse exemplo. Qual é a respectiva porcentagem de venda de cada um desses sabores? Então, para poder encontrar isso, eu vou ter que somar todos que foram vendidos. 56 mais 72 mais 32. 6 mais 2, 8, mais 2, 10, vai 1. 5, 6, 13, 16. No total, foram vendidos 160 pastéis. Então, eu vou encontrar a porcentagem de cada um. Então, de queijo, eu vou ter que fazer 72 vezes 100 dividido por 160. Professora Roberta, me ajuda? Deu 45%, professora Inês. Perfeito! Então, além de saber que o vermelho é queijo, eu sei que a porcentagem é 45%. Vou pensar em carne. Então, eu vou fazer 56 vezes 100 dividido por 160. Me ajuda, Pro? 35%. Ah, que legal! Então, já vou colocar aqui no verde 35%. E, finalmente, pizza. 32 vezes 100 dividido por 160. 20%. Que bom! Então, conseguimos descobrir que pizza é 20%. Então, este exemplo está aqui a resolução para vocês. E agora, professora Roberta? Agora, professora Inês, é o momento da atividade. Então, a professora Inês vai ler 4 atividades para vocês, explicando o que é para fazer em cada uma. Depois disso, você pause o seu vídeo, resolva essas 4 atividades e aí aperta play novamente para ver a resolução de cada uma delas. E aí, professora Inês, vamos para a leitura? Vamos sim. Então, nós vamos aqui para a primeira atividade, atividade 1. O gráfico de linhas mostra as reclamações diárias recebidas, que é a linha tracejada em vermelho, e as resolvidas, que é a linha contínua verde, pelo setor de atendimento ao cliente, o SAC, da empresa Vendo Sim, em uma semana. As reclamações podem ser resolvidas no mesmo dia ou não. Pergunta: em qual dia da semana a eficiência foi melhor? O que é eficiência? É a quantidade das reclamações resolvidas menos as recebidas. Fácil esse, hein, gente? Muito bem. Agora, atividade 2. O senhor Franco anotou as vendas de maços de rabanete durante os meses do ano. Observe o gráfico de colunas. Quais meses não superaram os 50% do mês com maior venda de maços? Qual mês vendeu mais? Dá para ver que é o mês 6. Então, eu preciso encontrar 50% desse valor e verificar se algum mês do ano não superou esse 50%. Fácil, gente. Vamos para a atividade 3? O dono da fazenda Gás Certo mediu a emissão de gases das raças da espécie zebu e montou o seguinte gráfico de setores. Então, nós temos aí todo colorido, nós temos que o Nelore é 16%, o Gir 13%, o Guzerá 15%, o Sind 17%, Indo Brasil 14%, da Tapapuã 13% e o Brahman 12%. Observa aqui no gráfico,
Duas partes, a verde escura e a laranja, não têm o nome dos animais, da espécie deles. Tudo bem, mas você sabe, olhando as porcentagens, quais são as duas que têm a mesma porcentagem, certo? Então, você já sabe essa, eu quero saber o 100%. Que fácil, hein? Vamos para a última atividade? Então, a atividade 4. No ano passado, a empresa Pesquisei realizou o levantamento da taxa de desemprego nos estados das regiões Sudeste e Sul do Brasil. Veja o gráfico de barras. Sabendo que o total de pessoas pesquisadas no Paraná foi 250 mil e em São Paulo foi 300 mil, qual o total de desempregados neste estado? Muito fácil, hein, gente? E agora, professora Roberta? Agora é o momento da resolução da atividade. Então, pause o seu vídeo, resolva cada uma dessas 4 atividades e depois aperte o play novamente para ver a resolução com a professora Inês. Então, por favor, slide da resolução na tela para os nossos alunos. Voltamos. E aí, você conseguiu resolver as 4 atividades? Achou alguma um pouco mais difícil? Ou todas foram fáceis? Ou não conseguiu resolver alguma? Bom, agora é o momento de ver a resolução com a professora Inês e tirar as suas dúvidas. Vamos lá, professora Inês? Sim, muito bem. Então, vamos pensar na atividade 1. Então, o que eu tenho que fazer? Encontrar a eficiência. Quantidade de reclamações resolvidas menos a quantidade de reclamações recebidas. Então, observe que aqui eu estou mostrando os valores em cada dia da semana. Segunda-feira, menos 11. Ixi, foi ruim segunda, hein? Terça-feira, 6. Quarta-feira, 2. Quinta-feira, menos 1. Sexta-feira, menos 4, sábado, 1 e domingo, 0. É claro que os números negativos, eu nem vou pensar neles, né, gente? Então, eu tenho que decidir entre terça, quarta e sábado, porque domingo não teve nenhuma. Então, é claro que terça-feira foi o melhor dia. Observe que aqui no gráfico você até consegue verificar esta diferença do 26 menos 20. É a maior diferença entre as duas linhas, a tracejada e a contínua. Então, a melhor eficiência desta empresa é na terça-feira. Fácil, hein? Muito bem. Vamos então para a atividade 2. Na atividade 2, o senhor Franco está vendendo seus maços de rabanete. Vamos então ver o gráfico com maior venda, o mês, quer dizer? Olha, é o mês 6. Muito bem. Então, o que eu tenho que fazer? Calcular 50% dos 31 maços. Vou ter 15,5 maços? Perfeito. Então, 15,5, passo uma linha. Quem ficou abaixo? Mês 7 e mês 8. Então, esses foram os piores meses, que não superaram os 50% do mês 6. Tranquilos até aqui? Vamos então para a próxima. Agora, eu tenho o dono da fazenda Gás Certo. Muito bem. E eu dei a dica para vocês. Aquelas raças que têm a mesma porcentagem, eu já tenho os valores. Então, eu sei que 13% corresponde a 78 animais. Então, eu calculo a porcentagem para os 100% e chego à conta de 600 animais nesta fazenda. Tudo tranquilo? Que fácil esse, hein, gente? Vamos ver o último? Tenho certeza que você vai acertar também no último. No último, nós temos a empresa Pesquisei com o total de desempregados. O objetivo é encontrar no Paraná e em São Paulo. Muito bem. Nós sabemos que no Paraná tem 250 mil pessoas. Então, eu vou calcular o 13%
E descubro que lá são 32.500 pessoas desempregadas. Em São Paulo, foram 300 mil pesquisados e eu vou calcular o 11%. Então, vou descobrir que em São Paulo são 33 mil pessoas desempregadas. Foi fácil? Tenho certeza que sim. E agora, professora Roberta? Agora é o momento do fechamento, então entre em contato com o seu professor para tirar maiores dúvidas e pedir mais exercícios para ele também, para praticar. E, se não, veja a nossa aula novamente lá no repositório ou no YouTube. Até uma próxima aula, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.